Estou aqui e você está aí? Está começando o Fala Bueno. Eu sou Juliana Bueno. É com muita alegria que inicio esse novo projeto, o podcast Fala Bueno. E hoje, para a abertura deste projeto, a gente tem uma pessoa mais que especial. Não poderia ser outra pessoa para iniciar a entrevista do novo podcast. Sabe quem é? Alguém tem ideia? Imagina quem seria a pessoa mais especial para começar a ser entrevistada nesse podcast? Quem será? Sem dúvidas, ela, a Juliana Bueno, a fundadora do podcast. Com muita honra, vamos receber a nossa convidada do dia, Juliana Bueno. Seja bem-vinda. Gostaria de agradecer o convite. Me sinto, honrada por toda essa abertura, dizendo que uma pessoa especial só para abrir o primeiro programa. E vim, sim, de coração aberto e com muita alegria pelo convite. Conta para nós quem é a Juliana. Juliana, quem sou eu? Bom, eu sou a Juliana Bueno. Na verdade, eu tenho até outros sobrenomes, mas desde criança eu só me conheço por Bueno, Juliana Bueno. Sou mãe, filha, irmã, esposa, Tenho duas meninas lindas, Laura e Lorena. Sou casada com o tio Ricardo. Sou filha do Edmur e da Mirtes, irmã do Mateus. Sou uma pessoa muito feliz mesmo. Sou realizada em tudo que eu faço. Acredito que uma palavra que me nomeia, uma palavra que me define, define é energia, outra palavra é vida, outra palavra teimosa. Acredito que são características firmes minhas. Quem convive comigo, quem me conhece, acredito que vai afirmar essas características. Sou uma pessoa que não desiste fácil. Aliás, essa palavra no meu vocabulário não existe. Não tenho essa opção. Eu uso muito essa frase, mas tem essa opção? Não tenho essa opção de desistir. Uma pessoa de muita fé, e como eu sempre digo, a queridinha de Deus, porque tudo que eu quero, Deus permite, Deus faz. E como ele fala, não há sonho que eu coloque em seu coração que eu não realize. Então, sempre ligada com Deus e sempre confiante. Sou uma pessoa que ou você ama ou você odeia. Não sou meio termo, não sou café com leite, não é esse o termo, morna, não sou morna. Então, por onde eu passo, ou eu esbanjo amizade, ou as pessoas realmente não gostam. Por quê? Porque eu falo sempre a verdade. E, infelizmente, hoje em dia, o ser humano ele não está acostumado em ouvir a verdade. Não é que a verdade, às vezes, é dura, ou a verdade é para machucar, mas é que quando você fala a verdade, a pessoa assusta, porque ela sempre está esperando algo que seja, assim, do senso comum, uma resposta de senso comum, ou até mesmo uma resposta que vai agradar, Então, quando ela ouve a verdade, ela até assusta, mesmo que a verdade seja positiva, porque ela não estava esperando. Então, acho que é por isso que eu sempre digo, ou você vai me amar ou você vai me odiar, não tem esse meio termo. Bom, eu acho que isso é como eu me vejo, uma pessoa alegre, uma pessoa que gosta de viver, uma pessoa que está sempre procurando algo. Então, assim, nós estamos no meio do ano, às vezes eu paro para fazer uma lista de tudo que eu fiz, tudo que eu almejei, é bastante coisa para pouco tempo, porque realmente não tenho parada. E aí, Ju, posso te chamar assim? Conta para nós como que surgiu essa ideia do podcast. Porque eu acho que, como você mesmo disse, a sua área, a educação, sempre trabalhou com crianças, escolas, e essa ideia do podcast, da onde que surgiu? Como surgiu esse projeto do podcast? Bom,
é meio engraçado, sei lá. Eu falo que ele surgiu de uma frustração. Como eu disse, eu não tenho a opção de desistir. E para eu não ter a opção de desistir, eu não aceito um não. Às vezes o tio Ricardo fala que eu sou muito mimada, né? Ele já chegou até a falar para os meus pais, né? Que eles mimaram muito. Eu não acredito que essa qualidade minha, que eu vejo como qualidade, seja por ser mimada. Como eu não aceito um não, essa palavra não existe no meu vocabulário, o que, que aconteceu? A gente havia sido convidado, né? Eu havia sido convidada para participar de um podcast em São Paulo. E assim, a pessoa me convidou na sexta-feira para ir no sábado. Legal para mim, não existe não, eu topei. Só que eram umas 10, 11 horas da noite, a pessoa desmarcou. E desmarcou, assim, sem uma justificativa justificável, entendeu? Não vou querer entrar em detalhes. E aquilo me frustrou, né? Aquilo ficou me comichando lá dentro, né? Ai, poxa, né? Por quê? Mas sabe o que mais, assim, me comichou? Não é também só eu não ter ido. É tipo assim, porque na real eu estava entendendo o motivo que a pessoa estava cancelando e a pessoa não conseguia falar a verdade. E como eu prezo a verdade, aquilo ia me comichando mais. E aí eu falei, fiquei com aquilo, eu falava para o Ricardo, não, mas não aceito, eu vou gravar um podcast, e ele também, né, como ele diz que é meus pais que fica me mimando, né, mas ele faz todos os meus gostos. Ele falou, não, eu vou achar um estúdio para você gravar, nem que a gente alugue um estúdio, nem que... vou achar, fica tranquila. Aí a gente conversando, a gente falou assim, mas espera aí, por que a gente não monta um estúdio de podcast? Por que a gente não faz o nosso podcast? Aí, nisso, o tio Ricardo já começou a cotar o preço dos equipamentos, as coisas e tal. E aí ele falou, mas a gente vai gastar tanto. Eu falei, não tem problema, todo sonho não existe um valor, né? O valor é ser realizado, vamos fazer. Ele, mas será que é o momento? Porque a gente está com outro projeto, que esse projeto a gente ainda não falou. E o dia que eu contar também esse projeto, vocês vão falar assim, não, ela é mais louca do que a gente pensa. É que eu só vou falar a hora que ele acontecer. E como a gente está focado nesse projeto aí ele falou, não, agora não é o momento, a gente não pode gastar, e não sei o que. Eu falei assim, não existe o momento, é a gente que faz o momento, né? Aí, às vezes, ele fala assim, não, mas será que não é Deus dando um sinal? Eu falo, não. Quando Deus põe a coisa no nosso coração, esse sonho no coração da gente, é porque é o momento. Então, a gente... que às vezes é incapaz, a gente fica justificando que as nossas derrotas, as nossas incapacidades é um sinal de Deus avisando que não é para fazer. Não. Quando Deus coloca em você é porque é para fazer. Pode ser o inimigo, pode ser quem for tentando não permitir acontecer, mas era para fazer. E aí a gente em menos, nem sei, nossa, eu não parei para contar, mas eu acredito que não foram 20 dias. Né? Não foram. Eu vou ainda parar para fazer essa conta. 10, tô aqui recebendo dos batidores que foram 10 dias. Eu vou pegar a data exata para a gente ver, porque hoje é dia 11 de agosto de 2023. Eu vou pegar a data que era para ter sido. Então, em 10 dias, gente, nós fizemos isso acontecer. Né? Então, assim, não existe a palavra não. É engraçado, pode ser, não sei que palavra que vai usar, mas para mim é um fruto de uma frustração e que eu tenho certeza que ainda vai ser muito, muito sucesso. Mas é claro, né, Ju, que para um projeto desse acontecer, você não estava sozinha, né? Não está sozinha. Conta para nós um pouquinho dos bastidores, quem são as pessoas que comprou ou compraram esse sonho junto com você, né, que fez acontecer, porque sozinha eu acho que não sairia em tão pouco tempo. Bom, realmente, um projeto assim, nenhum projeto a gente consegue fazer sozinho. Até uma das coisas que eu sempre falo é o único ser vivo, o único, que não tem chance alguma de sobreviver sozinho é o ser humano. Mas como? Vamos pensar comigo assim, ó. O ser humano, vamos supor que ele caiu no meio do deserto, a mamãe grávida, ela teve o bebê lá, mas não tinha mais ninguém, não vou nem entrar no contexto histórico, mas só tinha a mãe grávida e o bebê, mas a mãe acabou falecendo. O bebê saiu da barriga e ficou no deserto. Se não vier qualquer outro ser vivo, seja um ser humano
Ou seja que for, não sei nem se teria essa capacidade, mas eu estou assim, imaginando para você entender o que eu estou falando. Um bicho, né, um animal, viesse, colocasse água na boca desse bebê, esse bebê não sobrevive. Ele não tem a capacidade de acabar de sair do leito materno e sair à procura de alimento, se locomover, à procura de água, porque o ser humano ele não sobrevive sem água e sem alimento. Isso é fato. Então, ou seja, se não tiver um outro ser vivo, mas porém uma planta não vai conseguir chegar até o bebê, né? Então ele não vive. Porém, se a gente imaginar um cachorrinho, vamos pensar no cachorrinho, que ele lá nesse mesmo deserto, a mamãe cachorrinha teve 5 cachorrinhos, 4 morreram e ficou um único cachorrinho. Ele tem, gente, é poucas chances? Mas ele tem a chance de sobreviver. Porque em algumas horas o cachorrinho consegue se locomover. E não sei explicar, porque eu não estudei os cachorros, os animais, mas eu sei que ele sai à procura do alimento, da água. E se ele conseguir encontrar naquele lugar, ele vai sobreviver por algum tempo. Não vou aqui, né? Por tantas horas, né? Mas ele tem a possibilidade de sobreviver. O ser humano não tem. Conseguir entender quando eu falo isso? Que o ser humano é o único ser que não sobrevive sem outro ser vivo? Então, é óbvio que esse projeto não sairia se não tivessem outras pessoas. A primeira pessoa que ficou envolvida nesse projeto, nada mais, nada menos que o tio Ricardo. Né? O tio Ricardo, eu falo tio Ricardo, mas todo mundo sabe que é meu esposo. A gente vai fazer 15 anos de casado esse ano, né? São mais 2 anos de namoro, então são 17 anos de união. E eu acredito assim que só dá certo porque a gente tem essa cumplicidade. A gente aceita uma loucura do outro. Eu falo para ele que ele é meu melhor amigo, meu único amigo, e ele é meu companheiro, eu sou a companheira dele. Por quê? Fora do casamento, né, a questão conjugal, a questão física, eu acho que se não tiver esse companheirismo, esse respeito mútuo, a coisa não acontece. Então, é o que eu sempre falo assim, eu falo uma loucura, o tio Ricardo vai lá e faz essa loucura acontecer. Né? Eu nunca ouvi um não do tio Ricardo, se bem que ele fala assim que ele não tenta nem empatar comigo, né? Que ele, na competição, se ele empatar, ele está no lucro. Mas, na verdade, não é. Porque eu falo assim, que um casal, ele só dá certo quando os dois olham na mesma direção. Né? Então, não é eu querer fazer o tio Ricardo feliz ou o tio Ricardo querer fazer eu feliz. É os dois irem em busca da felicidade. Então, o que acontece? Se uma coisa me faz feliz, ele faz. Se uma coisa eu faz ele feliz, a gente faz. Então, ou seja, vai olhando para a mesma direção. Então, assim, foi o tio Ricardo que correu atrás de todos os equipamentos. Quem convive com a gente sabe que a gente, assim, é nota 0 em tecnologia, 0. Então, assim, mas a gente é teimoso. Tá? É uma característica da gente. A gente faz acontecer. Então, o tio Ricardo correu atrás de todos os equipamentos, correu atrás de tudo, fez tudo. Então, em questão de números, assim, 90, 98, 99, não sei, mas foi o tio Ricardo. Então, aqui minha eterna gratidão, porque realmente sem ele não aconteceria. Às vezes ele fala que eu não agradeço, mas é porque ele quer confete, né? Mas ele sabe que eu amo ele demais e nada do que eu sou, do que eu consigo fazer, eu não conseguiria sem ele, né? Se eu consigo fazer cursos, se eu consigo fazer a minha segunda faculdade, se eu consigo ter tudo isso que eu gosto de fazer, é porque ele ajuda bastante e ele compra as minhas loucuras. Às vezes ele fala assim, olha, não é o que eu quero, né? Como tem um outro projeto aí que a gente tá, ele fala assim, não é a minha vontade. Não é também que eu não queira, mas se isso te faz feliz, bora fazer acontecer. Né? Então, ele sempre acredita muito no que eu falo. E eu acho que isso é muito, muito legal em um casal, sempre olhar na mesma direção. Outra pessoa que, assim, está ajudando demais, demais a gente, que a gente fala assim, eu falo agora até em nome do tio Ricardo também, a gente tem uma eterna gratidão, é o nosso amigo Xande, ele chama Alexandre Piscinin. E, gente, vocês não têm noção do que esse cara faz, né? Ele não trabalha com isso, né? Ele trabalha até numa empresa e tal,
mas ele que faz tudo acontecer pra gente. Todas as artes do podcast, tudo que vocês estão vendo sair, todas essas edições agora que vai sair desse vídeo, é tudo ele que está fazendo. Então, assim, e a gente vê que ele faz de coração, porque acredite ou não, você que está ouvindo, ele não ganha R$1. Não é porque eu exploro, é porque ainda a gente não tem para pagar, é um novo projeto, né? Mas ele faz mesmo de coração, ele fala que ele quer aprender, mas então, assim, é uma pessoa que eu mando para ele, ele faz. E, assim, até as coisas do Colégio Brinque Bem, muitas artes, muitas coisas, é ele que faz. E não fui eu que fui pedir, nossa, Xande, você pode fazer? Não. Ele começou a fazer, Ju, posso fazer isso? Aí ele mandava, posso fazer aquilo? Aí, né, a bondade dele eu fui aproveitando. Então, realmente, esse sonho aqui, esse projeto não aconteceria se não tivesse o Alexandre. Eu agradeço de coração e agradeço você, Glá, de emprestá-lo para nós, né? Porque tem mulher que não permite o marido crescer, né? Isso que é o casal, gente. Às vezes a gente fica preso, não, mas ele trabalha, ele tem que cumprir o horário do trabalho. A gente tem que permitir, se é uma vontade dele fazer aquilo, se ele quer aprender, se ele quer, ela permite. Então, assim, a gente agradece de coração também, viu, Glá? Quem mais? Temos mais outra pessoa que a gente tem, assim, também imensa gratidão, que é a nossa querida Vanessa. A Vanessa, a história dela é assim, ela já teve um aluno com a gente na escola, um filho, né, que foi aluno nosso na escola, e aí ela é costureira, e ela consertava uma coisinha para mim, não sei o quê, blá, 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 e por fim ela começou a fazer todas as... precisava de roupa para festa junina, ela fazia, roupa para as meninas, ela fazia. E aí, por fim, também, quando a gente veio para a escola nova, para o colégio novo, ela começou a fazer os uniformes da escola. Ela fala assim, Ju, eu só peguei para fazer os uniformes porque tudo que você pega para fazer dá certo. Porque se fosse por mim acreditar que eu daria conta de montar uma confecção, eu jamais montaria. Eu só acreditei e fiz porque eu sei que tudo que você pega para fazer dá certo. Então, não tem como não fazer para você. Isso... Desculpa, é até uma fala dela. Qualquer dia eu vou perguntar e vou gravar para não falar que eu tô falando por ela, né? Então, assim, a nossa imensa... Mas por que aqui que a tia Vanessa, que faz o uniforme do Brinque Bem, tem a ver com o podcast? Gente, tem tudo. Porque eu falei, Vanessa, eu preciso de uma camiseta para gravar o podcast para amanhã, entendeu? E ela fez acontecer. Em um dia, ela fez a camiseta pra gente. Então, assim, ela tá sempre apoiando todos os nossos projetos. Outra pessoa que também não teria como acontecer esse podcast, até inclusive ele fez aqui não sei como que chama esse trâmite, que ele consegue entrar no meu computador, ele estava lá na casa dele, tem um programinha, ele entrou no meu computador para mexer, porque a gente não estava conseguindo ligar os equipamentos, porque ele veio um dia, ligou, aí a gente guardou, aí hoje para gravar a gente não estava conseguindo. É o Marcelo, né? Ele também sempre vem de bom coração, veio aqui várias vezes na semana para explicar para o tio Ricardo, porque como a gente disse, a gente é meio zerado na tecnologia, né? E veio, explicou, montou, orientou no que compra, no que não compra. E hoje também ele acabou auxiliando para que conseguisse fazer essa gravação. Então, gente... são essas pessoas que a gente não pode esquecer. O tio Ricardo, o Alexandre, a Vanessa e o Marcelo. Estava esquecendo de uma outra pessoa. Outra pessoa que faz isso acontecer, com certeza sou eu, né? Se eu não acreditasse em mim, se eu não conseguisse colocar para fora tudo que eu penso, tudo que eu desejo, fazer os meus sonhos realizarem, também isso aqui não estaria acontecendo. Se eu não tivesse, se eu ficasse presa ao medo, se eu ficasse presa, nossa, será que vai dar certo? Mas será que é isso? Gente, não teria acontecido. Então, esse projeto realmente aconteceu. Voltando na Vanessa, gente, a cortina aqui, ó, tá vendo a cortina? Ela fez também. E foi assim, ó, era uma quinta-feira, eu falei para ela que a gente decidiu fazer o podcast, o tio Ricardo fez a medida tal, ela saiu comprar o pano,
Aí eu falei, Vanessa, você tem a sexta-feira para costurar. Gente, ela trabalha, tá? Ela não trabalha só, né, para a escola, tal. Ela é CLT, ela é registrada em uma empresa. E eu falei, tia Vanessa, eu preciso para sábado, né? E ela fez acontecer. Então, assim, a tia Vanessa trabalha nessa pressão, porque como diz o Alexandre e a Vanessa, eu com o tio Ricardo não para. Eles não estão nem terminando uma coisa que a gente pediu, a gente já está vindo com outra coisa para fazer. E a vida é isso. A vida é energia, a vida é fazer e fazer acontecer. Legal. Mas conta outra coisa para nós. O que você espera, né, com esse podcast? Qual que é o objetivo? Tem algum tema específico que vai ser falado? Mas o que realmente você espera? O que eu espero com esse projeto? Gente, eu espero, assim, muito sucesso. Não é questão do sucesso, por se aparecer, mas, assim, muito sucesso em poder conhecer pessoas novas, poder conhecer histórias novas. E quando eu partilho, né, com as pessoas esse projeto, alguns falam assim, mas vai ter algum tema sobre mais o que você vai falar, educação, né? Porque, assim, todo mundo sabe que eu venho da área da educação. Até esqueci de falar a hora que eu me apresentei, né? Quem é a Juliana Bueno? A Juliana Bueno é a tia Ju. A tia Ju, que trabalha há 19 anos com educação, 18 anos com a Brinque Bem. Não, errei. 20 anos com a educação e 19 anos com a Brinque Bem. Né? Hoje eu estou diretora do Colégio Brinque Bem. Já passei como professora do berçário, do mini, do maternal. Eu já passei por todas as etapas dessa escola. Posso dizer que passei na limpeza também, não era a pessoa da limpeza efetiva, não era a cozinheira efetiva, mas já limpei várias vezes a escola, já fiz várias vezes comida para as crianças, mesmo sabendo que eu não gosto de cozinhar, mas assim, eu acredito que não há nada, acho que só manutenção, que não há nada que eu não tenha feito no Colégio Brinque Bem. Então, assim, o colégio é um sonho de infância, que a gente pode gravar um podcast, né? Falando sobre o Colégio Brinque Bem. Então, assim, é um projeto. Então, o projeto podcast, ele não veio para falar só de educação, porque às vezes a pessoa associa muito a minha imagem, né, à educação, à professora, à direção, por ser a tia Ju. Então, não é só, mas eu espero entrevistar grandes educadores, né, grandes nomes da educação. Quem sabe o Augusto Cury, né, que é a pessoa que eu realmente admiro nessa área. Ele não é professor educador, né? Mas ele trabalha, né, com essas questões das emoções. Então, Augusto Cury, a tia Ju viaja. Não sei se eu viajo, para mim não existe um não. Mas a intenção desse podcast é a gente realmente entrevistar grandes pessoas. Grandes pessoas, assim, que a gente acredita que tenha algo para passar para outra pessoa, porque eu acho que o ser humano ele está sempre em constante evolução. E como que ele evolui? Sempre com o outro. Não existe como a gente evoluir sozinho, né? Então, eu quero falar sobre medicina. A gente já tem o Dr. Luiz Eduardo Carvalho confirmado para participar. A gente quer entrevistar o pediatra Dr. Christian, que é um grande amigo nosso. A gente vai entrevistar pessoas da internet, a gente vai entrevistar pessoas da área de caminhão para o tio Ricardo, mesmo eu não entendendo, mas eu acho que é isso que a gente quer, a pluralidade, né? Porque se eu falar só sobre educação, que é o que eu mais gosto, é o que eu vivo, vai ficar só um público, né? A intenção é essa pluralidade. Então, assim, serão inúmeras pessoas que o intuito realmente é trazer vários assuntos. Um também que estará vindo é o Clodoaldo Araújo, que o pessoal daqui da cidade sabe que ele ganhou o programa Aprendiz, do Roberto Justus. Então, assim, esse é o nosso objetivo, conectar-se com pessoas, né? Aprender coisas novas. O que eu sempre digo, às vezes assim, eu estou sempre fazendo cursos, palestras, o que eu posso eu vou fazer. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, né? Eu falo que eu sou uma devoradora de livros. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas será que vai ser interessante esse curso ou esse livro, né? Será que vale a pena? O que eu sempre penso, tudo vale. Nem que for a experiência de eu falar assim, não,
não aprendi nada, tirei a lição que de nada aprendi, mas é impossível a gente não aprender nada, né? Então, o objetivo mesmo desse podcast é isso, é ligar as pessoas, é ligar as histórias. Eu acredito que tem muitas histórias que a gente nem imagina, né? Como eu acabei de contar a história de como surgiu o podcast, às vezes a pessoa só pensou, é um sonho de fazer algo. Não, foi de uma frustração. Então, a gente vai conhecer a história da outra pessoa e pode inspirar. Às vezes a minha história não te inspira, mas a história da pessoa que vai ser entrevistada pode te inspirar e pode ser a decisão que você precisava tomar. Dentre esses projetos, gente, como a gente fala que a gente não para, um dos projetos que está saindo é a Escola de Pais, né? Porque a tia Ju, ela é educadora, né? Eu sou formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia e hoje sou estudante de psicologia. E como eu disse, né, 19 anos, 20 anos trabalhando com educação, e os pais assim sempre me pediam, né, seria legal se você fizesse uma palestra, uma mentoria com toda a sua experiência, tal. E às vezes eu acho que eu não fazia antes porque talvez eu não me sentisse tão preparada, vamos dizer, internamente, né? E hoje, eu tendo 2 filhas, uma de 13 e uma de 11 anos, quem conhece, quem convive comigo, quem sabe que são 2 pedras raras, né? São, assim, não tenho o que falar, são de extrema educação, não é porque são minhas filhas, mas quem convive sabe o que eu estou falando. Então, assim, além de eu ter o diploma, né? Que as pessoas acham que diploma é importante, mas não é. Além de eu ter os diplomas na parte da educação, vários cursos, eu tenho a experiência de mãe, mas uma experiência que eu mostro e provo que dá certo. Então, quando eu falo assim, a criança, ela realmente come, se você ensinar a comer, é porque eu tenho 2 filhas que comem. Se você convidá-las para comer na sua casa agora, ela não vai te perguntar qual é o cardápio, ela vai sentar na mesa e vai comer tudo que está na mesa, tá? Porque elas foram educadas para isso. Não é que... outra coisa, escola, elas não me dão trabalho na escola, elas são, não vou dizer que é a melhor aluna da classe, porque nota não é o importante, não é uma nota que vai definir quem elas são, mas elas não me dão um pingo de trabalho na escola, e eu não sou aquela mãe que fica em cima, tem prova, tem trabalho, não, porque eu falo para elas, a responsabilidade é de vocês, então vocês têm a obrigação de ir para a escola e fazer tudo que o professor falar. Então, assim, como filhas, elas ajudam muito em casa. Na nossa escola, que é o Colégio Brinque Bem, eu falo que elas trabalham que nem gente grande, porque realmente elas fazem acontecer. Então, assim, eu tendo essa vivência, eu tendo a prática de como ser mãe, eu acredito que hoje eu tenho essa prioridade, toda vez eu enrosco para falar essa palavra, Propriedade. Vou escrever 10 vezes, propriedade. Eu tenho propriedade em falar sobre educação, porque eu sei que eu eduquei as minhas filhas. Até o que eu sempre falo, se hoje o Papai do Céu me chamar e me levar embora, eu vou tranquila. Claro que não quero, é o que eu sempre falo, eu amo viver, mas a morte é lucro porque eu vou morar perto de Deus, vou estar mais próximo de Deus. Mas, assim, eu vou com a consciência tranquila, não fico preocupada se elas vão saber sobreviver, se elas... Não fico. Eu falo isso de coração, porque elas estão preparadas. Vão, né, capengar um pouco, ninguém é perfeito, né? E até pela idade que elas estão, elas ainda têm muito para aprender. Mas, assim, eu vou tranquila, porque eu já formei, consegui formar o caráter delas, a personalidade delas. Eu sei que elas vão tropeçar, mas elas vão seguir o caminho reto. Então, o projeto que a gente vem é a Escola de Pais. Serão 2 encontros presenciais que, né, nós vamos fazer no Colégio Brinque Bem, onde a gente vai ter vivências, vai ter dinâmicas, discussões dessa coisa do dia a dia mesmo, né? Vai falar sobre a questão da chupeta, a questão do desfraude. Vamos falar sobre limites, vamos falar o que é a base de tudo, que é a família. Então, esse projeto também está saindo. E também, fora o projeto Escola de Pais, que tanto pediram, eu comecei a escrever um livro, né? E esse livro ele vai chamar assim, Vai Cuidar do Seu Filho. É meio
né? Não sei. Mas essa é a intenção. O filho é teu, quem tem que cuidar é você, né? Não fica esperando do outro. Essa é a intenção do livro, é mostrar para você que toda a responsabilidade do teu filho é sua. Né? Às vezes a gente quer justificar. O meu filho bateu no coleguinha, mas por que o coleguinha provocou? Por que o coleguinha bateu? Não, ele bateu. O fato é que ele bateu. Vamos resolver? Outra coisa. O meu filho não come porque ele está doente, ou porque não sei o quê. Não, ele não come porque você está permitindo ele não comer. Então, quem tem que cuidar do seu filho? É você. Não é a professora, não é a diretora, não é a avó, não é a tia, não é o pai, não é o fulano. É pai e mãe, é a família. Então, vai sair esse livro, espero que em breve, vai cuidar do seu filho. Que mais? Fora o projeto podcast, a Escola de Paz, o Colégio Brinque Bem, e por aí vem mais coisas e a gente não vai falar para não prolongar. Mas é isso, gente. O objetivo do podcast Fala Bueno é conectar com pessoas, trazendo todas as emoções e vivências nessa mesa. Para a gente finalizar, deixo uma mensagem, uma palavra, uma frase, algo para as pessoas que estão assistindo. A mensagem, bom, o que eu quero deixar aqui registrado? Gente, não há nada que não possa ser realizado. Não existe desculpa, não existe... mas não existe a palavra mas. É você que permite. O que você quiser fazer, fica meio que aquela coisa, mas todo mundo fala isso, é só sonhar e realizar. Mas o que você quiser fazer, a partir do momento que você pensou, é porque existe. Se existe, você pode realizar. A única pessoa que pode fazer isso é você. É só você. Mas eu não fiz porque não tinha a cortina. Então, faça sem a cortina. Mas eu não fiz porque eu não tinha caneca. Faça sem a caneca. Para de justificar. O que eu sempre falo, para de justificar o teu fracasso nos outros. Né? Eu não fiz porque atrasou a entrega. Eu não fiz porque não estava aberto. Eu não fiz... Não, você não fez porque você não quis. Você teve a opção de fazer. Você não fez porque você não quis. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, que às vezes a gente tem que achar as possibilidades. As minhas meninas, elas estão vendendo doces e a gente foi numa excursão e elas, não lembro a quantidade, mas elas levaram uma certa quantidade para vender. E elas não venderam nem metade do que elas se programaram, entendeu? Porque eu estou ensinando para elas o empreendedorismo, a venda, o lidar com o cliente, fornecedor, tal. E aí... fui pegar o feedback, porque elas não ficaram o tempo todo comigo. E uma falou assim, mãe, mas eu não consegui vender porque eles estavam dormindo, eles não queriam, não sei o quê, blá, 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 blá. Eu falei, tá, isso você está justificando o teu fracasso nos outros. Você saiu de Limeira para quê? Para vender. Eu não falei e não te instruí e falar assim, olha, você vai vender para as pessoas do ônibus. Nós passamos por um posto, nós passamos por um shopping, nós passamos por um parque de diversões. Você ficou limitado em vender dentro do ônibus. O teu objetivo era vender. Agora, para quem? É para quem quisesse comprar. Então, você está vendo como depende de você, não depende do outro, mas eu justifico no outro. Então, a mensagem que eu falo e deixo aqui para você, faça o que precisa ser feito. Só depende de você. Quero deixar aqui minha eterna gratidão. Fiquei muito feliz com o convite. Gente, não tem coisa melhor do que você ter um encontro de você com você. Imagina que loucura! Juliana Bueno entrevistando Juliana Bueno. É isso mesmo. Então, para mim foi um imenso prazer estar aqui nesse encontro comigo mesma e espero poder encontrar com você também. Quem sabe, numa próxima você está sentado aqui. Gente, que história, né? Que mulher doida, aventureira, decide assim as coisas de última hora, mas o mais importante, faz acontecer. Mas, como ela mesmo disse, muitas pessoas ajudaram e tem os patrocinadores desse programa. Vamos agradecer de coração cada um. São eles, deixa eu pegar a colinha aqui, né? Vamos ver se eu vou enxergar sem o óculos.
KC Joias, Badelli Balas de Coco, Adrilu Semijoias e Acessórios, Tabata Galante Marketing Digital, Sander Sorvetes, King Colchões, Digital IU, você no digital, Dissante Semijoias, Pinava, Maria Bonita, Arco-Íris Kids, Farmavip, Princesa e Bom Jesus, Café e Carinho, Segue San Energia Solar, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Gente, agradeço de coração cada um que acreditou nesse projeto, que entrou nesse sonho junto comigo, com a Juliana Bueno, e fez acontecer. Que Deus abençoe cada um e que a gente suba sucesso, pois foguete não dá ré. E esse foi o nosso primeiro podcast Fala Bueno, o primeiro de muitos. Espero você aqui para sentar nessa cadeira. Com certeza teremos grandes conversas. Até a próxima, pessoal! Aí, ó, então. Aguentar duas, Juliana Bueno. Corta, chega.